Montado com um time C, o Bahia estreou no Campeonato Baiano com qualidades técnicas suficiente para garantir um ótimo triunfo, uma ótima largada diante da equipe do Jequié, 4-2 para a meninada do Bahia, que a gente precisa, inclusive, em algum momento, abordar, né, o que significa o Bahia estar com essa formação, com estes jogadores que aí participaram e que, inclusive, foram decisivos para o roteiro do jogo, como, por exemplo, o jovem Juan Pablo, né, que é uma joia da base tricolor, é também uma promessa das categorias de base da seleção brasileira, das grandes esperanças de gols aí com a amarelinha, né? E é um jogador que pertence ao esquadrão dentro de uma configuração muito específica. Talvez, meu caro Ravel, antes de a gente começar a avaliar o que aconteceu dentro de campo, o que foi esse 4-2, seja importante a gente fazer um breve panorama, né, sobre o time que o Bahia mandou a campo, porque, de fato, é um time C, é um time que tinha jogadores das divisões de base do Bahia e alguns reservas que sequer são reservas imediatos aí de suas posições. Então dá para a gente cravar com tranquilidade que era um time C, uma terceira força aí do elenco do Bahia. E foi suficiente para essa goleada diante do Jequié. Por isso, Ravel, antes de a gente começar a avaliar, e claro que aqui não tem nenhum intuito de diminuir o triunfo conquistado pelos meninos do Bahia. Na verdade, a gente quer ressaltar, destacar, que é muito mais do que um triunfo da meninada que subiu da base, está cheia de vontade e botou um apavoro nos profissionais do Jequié. Tem muito mais do que essa leitura mais superficial, né, meu caro Ravel? Perfeitamente, Celso. Um abraço para você, todo mundo que está na nossa audiência aí. Reforço aí aquele pedido de sempre. Deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e divulgue o nosso conteúdo para os demais parceiros, amigos, parentes aí, quem quiser ainda consumir bom conteúdo de futebol aqui no 45 minutos. Celso, acho que é imperioso a gente falar sobre isso que você acabou de falar na sua abertura mesmo. Assim. Toda essa introdução que você fez, como você mesmo disse também, não diminui o feito do Bahia. Muito pelo contrário. Ele explica o porquê que o Bahia conseguiu vencer com tamanha autoridade a equipe do Jequié hoje. A gente que torce aqui para o Bahia, eu sou, além de analista, torcedor do clube, a gente costuma ver aqui, de alguma maneira, no intercurso da temporada, uma certa preocupação com a montagem do elenco profissional para que o Bahia se torne um time com maior capacidade de chegada nos momentos decisivos da temporada. Eu acho que é uma preocupação altamente legítima, mas a gente vai pô-la de lado nesse momento agora para fazer uma observação que é igualmente importante. O papel que o Grupo City vem estabelecendo para que o Bahia se torne uma potência que faz craque em casa no médio prazo, pode ser visto a partir de jogos como o de hoje, Celso. Eu tenho a impressão de que o Bahia ele conseguiu fundamentar bem o seu caminho a partir do entendimento de que você pode sim, né, ter jogadores que são formados na cidade tricolor, que possam servir ao time principal ao longo do tempo, mas você pode também cooptar peças importantes ali de outros clubes que estejam na fase final do seu processo de formação e que esses atletas possam ser desenvolvidos aqui, segundo a metodologia do City Futebol Group, no Bahia, fazendo com que esses jogadores eles possam estar mais preparados para servir o time principal e para poder ajudar o Bahia, que vai ter uma temporada longa, dentro dessa perspectiva, de ser um time forte, mesmo jogando, como você mesmo disse, com um time C. Né? E aí aqui, para poder fazer essa observação sobre esse parêntese inicial, tem duas coisas que a gente precisa colocar. A primeira, Celso, é que se o Bahia conseguir avançar em todas as competições que vai disputar esse ano, ao longo da temporada, o Bahia pode chegar a 77 jogos. Né? No ano passado, o Bahia finalizou 2025 com 80. Foi a equipe do Brasil que mais jogou, seguido do Fluminense.
Chegando a 77 jogos, apesar da readequação do calendário da CBF, que impossibilitou o Bahia de jogar a Copa do Nordeste, por exemplo, ainda é muito jogo. Então é muito importante que você tenha atletas que possam de fato ajudar, que possam de fato dar uma aliviada nesse início de calendário, até porque faz exatamente 33 dias que o time profissional do Bahia jogou a sua última partida, no dia 7 de dezembro, contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Então, se a gente tivesse hoje um time profissional jogando, seria um time que praticamente não teve pré-temporada. Afinal de contas, a gente tem ali aquele período de férias dos atletas. Então, aqui que você tem a readequação física, treinamento tático, enfim, toda a parte de preparação para o jogo seria impossível. Esses meninos precisam, de fato, servir. E o segundo ponto, ainda relacionado a isso, Celso, é a importância de você ter bons investimentos também para esses garotos da base, que no médio prazo, dentro do tempo e da metodologia do City, eles possam de fato, ajudar o elenco principal a partir desses investimentos que foram feitos. E que investimentos foram esses? Eu posso citar aqui. Luiz Gustavo, adquirido junto ao Vasco por cerca de 31 milhões de reais no ano passado. Não teve nem oportunidades no time principal, apesar de ter sentado no banco várias vezes. Hoje fez a sua estreia, debutou com a camisa do Bahia. Zé Guilherme, que foi adquirido aí por cerca de 1 milhão de euros, algo em torno de 6 milhões e 400 mil reais na cotação atual, junto ao Grêmio. A gente teve aí também o Cauê Furquim, que foi adquirido junto ao Corinthians. Na verdade, o Bahia foi lá e pagou a multa rescisória junto ao Corinthians. A gente tem o David Martins. A diplomacia, né? O fim da diplomacia entre os clubes, né? O Corinthians se posicionou oficialmente como um clube que rompeu relações com o Bahia por conta dessa movimentação de mercado da base, né? Isso, e o Corinthians tentou dar o troco. Nessa semana surgiu a notícia de que o Corinthians tentou fazer o pagamento da multa rescisória de Juan Pablo, que antes da renovação do seu contrato estava avaliada em 41,3 milhões para clubes nacionais, né? Ele que ainda não tem um contrato profissional de formação, né, em razão da sua idade. E aí o Corinthians tentou pagar essa multa, o staff do jogador não aceitou a proposta, afinal de contas enxergou ali na metodologia, no projeto do Bahia, no projeto do City, algo mais sólido para a carreira do atleta, e com isso o Bahia renovou o contrato do jogador até 2030, aumentando o seu salário, e aí com isso a multa rescisória subiu para cerca de 110 milhões, aí o valuation do jogador hoje é algo em torno disso para clubes do Brasil, e cerca de 200 milhões de euros, aí, o equivalente a quase 1 bilhão e 200 milhões de reais para clubes de fora. Então a gente também tem esse atleta valendo isso tudo. Teve o David Martins, que entrou ao longo da partida, sendo adquirido junto ao América Mineiro por 12,7 milhões. Então a gente está falando aí entre passes, né, adquiridos, né, direitos econômicos adquiridos, e valuation de atletas, que eu falei do Juan Pablo, mas poderia citar o Del, que também teve contrato recentemente renovado, algo em torno de 200 milhões de reais. O suficiente para pagar muitas e muitas vezes as folhas de salário de todos os clubes do interior do estado, e também até do Vitória aí ao longo do ano, pelo menos uma temporada inteira, com os valores desses atletas, o que coloca, Celso, apesar da gente saber que o jogo é jogado, que o campeonato tem que ser disputado em campo, e que a rivalidade muitas vezes prega peças, não à toa o Vitória foi campeão baiano em 2024, mesmo com o Bahia já tendo ali o Grupo City, mas essa vantagem econômica coloca o Bahia numa condição de favoritismo que já desponta a partir da primeira rodada. Afinal de contas, já nesse jogo o Bahia assume a liderança do Baianão e vai aí em busca de se manter dessa forma. Afinal de contas, pelo calendário, pela tabela que foi estabelecida nesse ano, as semifinais e finais em jogos únicos garantem o mando de campo para o time que ficar melhor posicionado na tábua de classificação, Celso. Muito bem, meu caro Ravel. Muito obrigado por essa explicação extra, esse panorama atualizado aí, né, desse elenco, esse jovem elenco do Bahia, esse jovem time que o Bahia mandou a campo para vencer o Jequié. O Jequié é que representa a cidade mesmo nome, e eu estou só trazendo isso aqui porque eu acho que isso é uma peculiaridade importante para a gente destacar do Campeonato Baiano, né? Um campeonato que, ao contrário do que a gente vê em muitos centros, né, talvez a maioria dos grandes centros aí, é um campeonato que ele é bem descentralizado ali da região metropolitana, né? A gente vê Jequié fica, sei lá, 350, 360 quilômetros, né, de Salvador, né? Exatamente, por aí.
380, salvo engano, só algo nesse sentido. E não é o único, né? O Campeonato Baiano esse ano conta com, além do Jequié, né, da cidade homônima, conta também com uma equipe de Juazeiro, tradicionalíssima cidade na disputa do campeonato. Conta com o Porto, que mais uma vez joga a elite do Baianão, né, um time da cidade de Porto Seguro. Conta com o Barcelona representando a cidade de Ilhéus que sempre foi muito bem representada ali, fundamentalmente pelo Colo-Colo, nos anos mais recentes com o Barcelona. Conta com o Atlético de Alagoinhas, que foi bicampeão nas edições de 2021 e 2022, além da Jacuipense, que essas cidades, essas duas últimas que eu mencionei, ficam mais próximas da capital, cerca de 145 e 180 quilômetros de Salvador, respectivamente. Mas pelo menos esses outros times que eu mencionei, Celso, eles representam uma espécie de resistência mesmo do interior do estado, na participação da elite do Baianão. Afinal de contas, a gente tem percebido um movimento muito claro. Eu lembro que Fred falou sobre isso, acho que contigo ou foi com o Cássio? Acho que foi com o Cássio, na live contra... no esporte contra Jaguar, ele falava um pouco sobre a característica do Campeonato Pernambucano, de se ter ali muitas equipes da região metropolitana do Recife. É fenômeno que não está restrito a Recife, muito pelo contrário, como eu disse, né? A gente tem percebido a Bahia quase como uma exceção à regra dos calendários, onde boa parte das equipes são compostas, o campeonato é composto por equipes da região metropolitana. A gente tem aqui o Bahia, tem o Vitória, tem o Galícia, mas ainda tem sim representantes do interior para fortalecer o futebol estadual de um modo geral, porque a gente sabe como funciona uma cidade do interior do estado, quando os times da capital vão ali visitar, quando o campeonato está rolando a plenos vapores. Eu já tive a experiência de ir ao Adalto Moraes, o famoso Adalto, muitas vezes. Já fui à Riachão do Jacuípe. Adalto não tem tantas boas lembranças, não, né, meu amigo Celso? Riachão do Jacuípe, isso. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Adalto, pelo amor de Deus, o Adalto é uma entidade, jovem. Adalto é chato. Já tive a oportunidade de ir para outros estados também, Carneirão, já estive lá, e eu sei muito bem, Celso, assim, como é que funciona o interior do estado, as cidades do interior, quando você tem um jogo de grande apelo como esse, quando você recebe Bahia, quando recebe Vitória. Então fica aí também o registro de como o Campeonato Baiano, apesar de todas as dificuldades, e tem muitas dificuldades, mas ele consegue ainda resistir enviando equipes descentralizadas do eixo do estado para participar, para poder fazer frente aos adversários da capital, e esse eu acho que é um ponto bem interessante. Você lembra qual foi a última vez que o Barreiras, ou era Barreirense? Acho que era Barreiras. Era Barreiras. Qual a última vez que ele disputou a Série A1, a Elite? Exatamente, eu não lembro, mas eu tenho certeza absoluta que ali no final dos anos 90, o Barreiras ainda chegou a disputar, assim, algumas edições do Campeonato Baiano. Eu lembro bem porque pelo menos 3 ou 4 equipes da minha infância, eu sinto muita falta de vê-los atuar, Celso. Eu vou listá-las aqui. O Barreiras é um deles. O Conquista FC, que é anterior ao Vitória da Conquista, né, que se tornou ali... O Vitória da Conquista, né, que é o Esporte Clube Primeiro Passo, acabou se tornando, com o passar dos anos, o principal clube da região, do presidente Ederlane. Mas antes do Conquista, do Vitória da Conquista, a gente tinha o Conquista, tinha a equipe do Poções, que fica também ali no sudoeste baiano, uma equipe muito tradicional nos anos 90. E tinha também a equipe do Juazeiro Social Clube, que hoje acabou perdendo um pouco mais de espaço para a Juazeirense, que é hoje quem representa mais ali, a equipe que é presidida pelo presidente político Roberto Carlos. Então, essas equipes disputaram ali nos anos 90, conseguiram trazer um pouco mais de apelo, equipes tradicionalíssimas, né? Onde os atletas tinham o hábito, acho que aí em Pernambuco também acontece muito isso, Celso, mas os jogadores, eles costumavam um ano disputar num time, no outro disputava no outro, estavam sempre ali rodando pelo interior. Pelo amor de Deus, essa galera aí, ele existe, né, em todo estado, imagino, todos os estaduais, e alguns vão ampliando, né, seus limites, suas fronteiras, né, para outros estaduais, aí ganham uma repercussão mais regional, mais jogadores aí circulam nesses times da segunda prateleira, né, dos seus respectivos estados. Pois é verdade, mas a gente também ainda aqui tem outros clubes que eu acabei não citando, que fazem parte também dessa tradição, né, do Campeonato Baiano. Alguns estão disputando a segunda divisão, vão disputar
na temporada de 2026, que são muito tradicionais também. Aqui vou exemplificar o próprio Vitória da Conquista, que eu mencionei, esse ano não está disputando a Elite. A gente tem o Colo-Colo de Ilhéus, que durante muito tempo foi o principal clube da região de Ilhéus, né? Tem alguns outros clubes, o próprio Jacobina, que disputou a Elite no ano passado e foi rebaixado. São equipes muito importantes também no histórico cenário do Campeonato Baiano, isso sem falar no clube de maior torcida do interior do estado, que é o Fluminense de Feira, que durante algum tempo aí tem amargado a segunda divisão. No ano passado bateu na trave, Celso, mas que também tem uma história importante dentro do campeonato estadual. Afinal de contas, é um dos poucos times que conseguiram já quebrar ao longo da história recente, pelo menos. Recente que eu falo de 50, 60 anos para cá, tá? A hegemonia dos clubes baianos ou dos clubes da capital aí. O Flu de Feira é bicampeão do Campeonato Baiano, ganhou em 63, ganhou em 69. De lá para cá, apenas outros 3 clubes ganharam o Baianão sem ser Bahia e Vitória. O Bahia de Feira, o Colo-Colo e o Atlético Alagoense. Muito bem. Então, depois dessa aula, nosso mini guia sobre o Campeonato Baiano, vamos falar sobre a estreia, né, do Tricolor de Aço nessa competição. Como destacamos há pouco, Ravel, foi uma estreia importante de a gente analisar. Claro que a pontuação sempre vai ser importante, que a disputa pelo título sempre vai ser importante, que nessa nova configuração, toda vez que o Bahia não for campeão estadual, vai ficar a sensação de que deixou a dever para a própria torcida, né? Mas entendendo os objetivos principais do Bahia aí, né, para o seu plano das próximas temporadas, pelo menos, dá para a gente cravar com alguma tranquilidade que, para além do triunfo em si, acaba sendo muito importante a oportunidade de você observar essas joias, essas promessas, vestindo a camisa profissional, ganhando minutagem, né, ganhando experiência ali, vivência, e ainda bem, né, para o torcedor do Bahia, que essa história termina ainda com um final felicíssimo, né, com a goleada, capitaneado, inclusive, por algumas dessas joias às quais a gente está se referindo, Ravel. Com toda certeza, Celso. Assim, eu acho que o principal objetivo, o principal resultado que se pode avaliar a partir dessa estreia e dos próximos jogos que essa garotada terá, né, terão assim de jogar mesmo para poder demonstrar o seu futebol, é fundamentalmente saber com quem Rogério pode contar nos momentos onde a água vai realmente correr por debaixo da ponte. É um momento onde você vai poder saber se você precisa ou não contratar um centroavante, precisa ou não contratar mais um zagueiro no momento onde a temporada estiver ali mais violenta, né, mais corrida, mais aguda. Perfeito, Celso. Então, eu acho que a resposta principal é essa. Saber quem pode municiar o elenco principal. É óbvio que é muito importante, até para você ter uma tranquilidade maior para implantar o seu trabalho, você conseguir isso através de um resultado positivo, né, através de uma vitória. Mas eu acho que o resultado ele fica meio que secundarizado diante do que o Bahia apresentou hoje. É uma consequência da performance. Porque aqui, já fazendo de fato uma transição para o jogo, Celso, é inegável que o Bahia controlou as ações, né, do jogo de hoje. A gente não vai poder dizer ainda, está muito cedo, para saber o quão frágil é esse time do Jequié, que para mim fez uma partida honesta diante das suas limitações. Mas como é a primeira rodada, a gente não tem ainda um espectro para poder saber se esse Jequié é um time de meio de tabela, se é um time que briga ali pela terceira e quarta vaga, já que naturalmente Bahia e Vitória tendem a ocupar a primeira e segundas, se é um time que vai brigar contra o rebaixamento. Mas tomando como base o que foi o jogo de hoje, o Bahia venceu com muita autoridade. Mesmo que em alguns momentos ali, alguma situação ou outra de finalização do adversário possa ter sugerido a possibilidade do Bahia ficar, e até ficou, né, empatado ali depois de ter feito o primeiro gol, mas a sensação que se tinha é que toda vez que o Bahia precisava apertar um pouquinho mais o pé no acelerador, o fazia com certa tranquilidade, e isso reverberava no placar. O Bahia que foi a campo hoje com o João Paulo, que apesar de já estar no clube aí já há algum tempo, fez a sua estreia também. Marcos Vitor retornando de empréstimo ao Ceará, ou seja, um jogador que jogou Série A até para ajudar a dar uma encorpada nesse elenco.
Jogou com o Fred Lippert, que também teve minutos na Série A do ano passado, e Luiz Gustavo, que fez a sua estreia pelo Bahia, mas também já jogou Série A pelo Vasco. Esses foram os jogadores do sistema defensivo. O Bahia que, na fase defensiva, Celso, durante muito tempo do jogo, se comportou ali num 4-3-3, na fase de criação ia mais para um 3-4-3, né? Então esses jogadores compunham ali a parte mais defensiva. A parte mais intermediária ficou ali com o Zé Guilherme, jogando mais pelo lado esquerdo, Jota fazendo o papel de segundo volante, a zaga sendo mais protegida por Rezende, que é um atleta que também já teve muitos minutos na Série A, um jogador que a gente conhece bem. O próprio Jota, inclusive, esteve emprestado ao Criciúma para jogar a Série B, acabou não jogando, a bem da verdade, mas integrou o elenco que quase subiu para a Série A, né? O Pedrinho, que é um jogador muito novo, baixinho, que veio da equipe que estava ali servindo o Bahia na Copa São Paulo, acabou sendo requisitado por Rogério para voltar, né? Ele que acabou jogando mais porque o David Martins acabou se representando um pouco mais tarde, né? Então você teve esses jogadores e o trio de ataque ali com o Del, Juan Pablo e o Cauê Furquim, esse trio que promete muito, principalmente porque são jogadores que se tem muita expectativa, né? Del e Juan Pablo já servindo a seleção sub-17, como você mesmo pontuou, Celso, fazendo parte da campanha aí que levou o Brasil a chegar à quarta colocação, e o próprio Cauê já... Juan Pablo, artilheiro. Isso, exatamente. E o Cauê até já foi convocado depois dessa última Copa do Mundo que aconteceu, reiterando aí essa posição de o Bahia até hoje, talvez, dentre os clubes brasileiros em termos de geração, Celso, o ataque de jovens mais promissor do país, ou um dos mais promissores seguramente, atletas que nasceram aí entre os anos de 2008 e 2009 e que tem muita expectativa de que a sua formação possa não só ajudar o Bahia, mas como também servir a seleção brasileira. Então esses atletas, eles mesclam um pouco da juventude necessária para que você possa testar jogadores, com a experiência, a minutagem, a rodagem de alguns outros jogadores que ajudam nesse momento de lançamento de jogadores jovens também, Celso. Eu digo isso porque, na minha avaliação, foi a melhor mescla possível, né? Jogadores que possam ali, de alguma maneira, entender em que momento você pode acelerar uma jogada, em que momento você vai cadenciar, e dando ali substância, proteção, para que os outros atletas mais jovens possam também entender as nuances de um jogo de atletas profissionais. E o Bahia entendeu isso muito facilmente desde o começo, tanto que teve uma oportunidade de finalização com o Del aos 3 minutos, poderia ter aberto o placar, o goleiro fez uma boa defesa, mas também não demorou muito para que o Bahia saísse na frente, aos 6 minutos, numa sobra de finalização. O Jota faz uma finalização da entrada da área, batendo de primeiro, um belíssimo gol, fazendo ali a abertura do placar naquele momento e dando uma tranquilidade para o Bahia continuar dominando as ações, e foi assim que o Bahia fez, até sendo um pouco relapso, aqui puxando um pouquinho da orelha da garotada, Celso, em determinado momento ali o Bahia ficou com um pouquinho transpareceu um pouquinho daquela sensação de que tinha assim a impressão de que conseguiria fazer o segundo gol a qualquer momento, e isso fez com que o Bahia desse uma relaxada, e em uma dessas relaxadas ali aos 38 minutos da etapa inicial ainda, numa bola longa lançada pela equipe do Jequié, no costado da zaga, o Luiz Gustavo acabou comendo mosca um pouquinho ali, e aí o Zé Guilherme acabou não conseguindo alcançar o jogador do Jequié, que finalizou, a bola bateu na trave, e no rebote o outro atleta da equipe do interior do estado conseguiu finalizar empatando a partida, gerando ali naquele primeiro momento uma preocupação, né, sobre o resultado. Afinal de contas, como a gente falou aqui já em momentos anteriores, Celso, a importância de você vencer e terminar na frente da tabela se perpassa fundamentalmente para que você consiga vantagem nas fases eliminatórias. Então era muito importante que o Bahia vencesse hoje, tomando como exemplo até o jogo do Vitória, seu principal adversário, que empatou ontem em casa, jogando com o Atlético Alagoinhas. O Bahia botou o pé no acelerador de novo e rapidamente se colocou nos trilhos com 2 gols de Juan Pablo. Exatamente, Juan Pablo apareceu, ele que vinha um pouquinho discreto, um pouquinho tímido na partida, não era o melhor jogador do Bahia em campo, até aquela altura, para mim, o Bahia vinha com uma excelente atuação de Cauê Furquim, para mim era o melhor jogador do Bahia em campo no primeiro tempo, mas aí Juan Pablo aparece com cacuete de artilheiro, com sagacidade para poder fazer o bom posicionamento, que propiciou a ele a oportunidade de finalizar 2 vezes, e nas 2 vezes ele fez os 2 gols, que fez com que o Bahia já descesse para o intervalo com a vantagem de 3-1. Então isso fez com que o Bahia ficasse muito tranquilo, voltasse para o segundo tempo ali, Celso, também gerenciando a energia, dando a oportunidade de Rogério fazer mais algumas movimentações na equipe no segundo tempo, aí sim lançando jogadores
que costumam ter minutagem no time principal, que eu vou exemplificar o próprio Iago Borducci, o Eric, que voltou de lesão, o Rodrigo Nestor, o próprio Canu, que também voltou de lesão há pouco tempo. Ou seja, a filosofia de mudanças do Rogério Ceni foi dentro dessa linha de colocar jogadores que eventualmente não compuseram tanto o elenco principal, os 11 iniciais ali da temporada 2025, que para mim se mostrou acertado. E o Bahia foi gerenciando o jogo até que num lance muito fortuito, o camisa 20 do Jequié conseguiu roubar uma bola, driblou o Juan Pablo, finalizou de chapa assim, um belíssimo gol da equipe do interior do estado, fazendo mais uma vez uma mini pressão ali no Bahia, porque com esses 2 o placar meio que fica em aberto, né? Em determinado momento o Jequié chegou a ter uma chance de fazer também o terceiro gol, num cruzamento rasteiro, o jogador do Jequié finalizou de letra por cima da trave, mas o Bahia rapidamente voltou a acelerar o pé novamente, a tentar tomar o controle das ações, e já faltando pouco menos de 2 minutos para o jogo acabar, num cruzamento de escanteio, o Fred Lippert foi muito feliz na cabeçada, fazendo com que o Bahia conseguisse chegar ao seu 4º gol, Celso, e aí desce de vez os números finais da partida. E como eu disse, né, apesar do placar ter tido certa movimentação exagerada aí, né, mas é um jogo que demonstra muito mais uma tranquilidade, um nível de performance interessante dessa garotada, que fez com que o Bahia conseguisse vencer, algo que já não acontecia em estreias há algum tempo, né? O Bahia, na verdade, nas últimas estreias, acho que ganhou em bastante tempo, salvo engano. A estreia é sempre um fator complicador para o Bahia. Mais recentemente, o Bahia, em quase todas as estreias, começou com times alternativos, então isso demonstra também a importância do Bahia conseguir corresponder bem em performance e em resultado com essa garotada, Celso. Hoje o Rogério Ceni na coletiva já falou muito sobre a importância de ter vencido esse jogo para fins de cálculo de pontuação, né, de fazer o Bahia terminar em primeiro na tabela, jogar em casa a semifinal e a final eventuais. Então, muito importante ter esse pensamento, porque, como o próprio Rogério disse, e eu endosso aqui esse pensamento, o Campeonato Baiano ele só não é importante quando você ganha. Se você perde, ele acaba tendo uma importância muito mais relevante do que aquilo que se dimensionava anteriormente. Uma prova disso é como a pressão emocional que aconteceu naquele elenco em 2024 aconteceu pelo fato do Bahia ter perdido um campeonato que ele era favorito. Então, começar vencendo o jogo de hoje, o campeonato hoje, com essa partida em casa, para 18 mil pessoas, um bom público considerando as circunstâncias, foi uma boa resposta para esse elenco que pode dar bastante coisa ainda aí para o Bahia durante todo esse Baianão de 2026, Celso. Muito bem. Dessa forma, a gente vai girar aqui para a nossa análise dos desempenhos individuais, que, como eu destaquei, acaba sendo algo até mais importante do que o próprio roteiro que a gente acabou de descrever. Portanto, meu caro Marcinho Souza, vamos começar a análise dos jogadores que representaram o Bahia nessa estreia. A começar por João Paulo, que você destacou, que deu um motivo ali para você ficar com a pulga atrás da orelha. É isso? Exatamente, porque no segundo gol, Celso, o gesto ele acaba sendo muito importante, né, para você conseguir dimensionar se um goleiro ele vai conseguir corresponder àquilo que se espera em jogos de maior nível de dificuldade, onde você vai ser provado num nível de execução mais complexo do que um campeonato baiano sugere, né? E aí no segundo gol, embora tenha sido uma belíssima finalização do jogador do Jequié, ficou ali uma crítica ali pelo que eu ouvi na arquibancada. Eu estava no jogo de hoje, eu percebi parte da arquibancada um pouco insatisfeita pela forma como ele acabou não pulando na bola, né? Fez um golpe de vista frustrado ali. Então eu acho que a única observação que cabe para João Paulo é nesse sentido. No demais, ele acabou sendo discreto na partida, não foi muito exigido. Os lances que surgiram, os gols, ele não teve responsabilidade além dessa postura que, como eu falei, né, se pelo menos ele tivesse pulado no lance do segundo gol, a gente não ficaria com essa pulguinha atrás da orelha. Eu vou colocar um razoável para ele aí, porque eu acho que nem tanto ao céu nem ao inferno nesse início de temporada, mas fica essa observação em relação só ao gesto técnico, que eu acho que poderia ter sido um pouco melhor no lance do segundo gol do Jequié. Razoável para João Paulo. Muito bem, então a gente estreia aí nosso campinho do Bahia em 2026 com o razoável para João Paulo. Daqui a pouco a gente dá uma melhorada aí nesse contraste, mas já dá para a gente ver o amarelinho aí para João Paulo. Daqui a pouco vem uma bordinha preta bonitinha aí que Marcinho é desenrolado.
Vamos agora falar da linha defensiva da equipe do Bahia. Aí a gente tem à disposição Marcos Vitor, Fred e Luiz Gustavo. Todos jogadores já um pouco mais experimentados também, né, Celso? Como eu falei, jogadores que já tiveram minutos jogando pela Série A, né? Marcos Vitor jogou no Ceará no ano passado. O Fred foi titular em 2 ocasiões jogando pelo Bahia. Lembro do jogo contra o Cruzeiro, onde ele foi titular. Teve mais um jogo onde ele também jogou titular. O Bahia que sofreu muito com lesões no setor defensivo no ano passado. E Luiz Gustavo, que já havia jogado Série A e Copa Sul-Americana pelo Vasco da Gama, fez a sua estreia hoje pelo Bahia. A zaga, de um modo geral, se comportou bem. Eu acho que quem esteve um pouquinho abaixo dentre esses três foi o próprio Luiz Gustavo, que acabou dando uma dormidinha ali no lance do primeiro gol. Teve um lance ou outro que ele, que já se apresentou hoje como um zagueiro mais construtor, que consegue saltar a linha, ele demorou um pouquinho para achar o melhor passe. Isso gerou um pouquinho de burburinho na torcida, um pouco mais ansiosa na Fonte Nova do jogo de hoje. Nada que exatamente desabone a sua conduta, mas já que a gente está fazendo uma análise individual aqui, ele acaba ficando um pouquinho abaixo dos dois outros, que demonstraram um pouquinho mais de leitura do jogo, né, melhor, um pouco mais de desempenho nas ações com a bola, principalmente. Fred conseguiu fazer o 4º gol, que sacramentou o resultado, e Marcos Vitor teve mais vigor físico, né, em determinados momentos ali, ele conseguiu ganhar alguns duelos individuais. Eu lembro bem de um lance que o jogador do Jequié tentou dar um drible na vaca nele e ele ganhou assim a jogada com certa facilidade, demonstrando que são jogadores que já possuem um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência, apesar de serem jovens, e eles foram bem. Então, um verde musgo aí para Marcos Vitor e Fred, e um razoável aí para Luiz Gustavo. Muito bem, então amarelinho para o Luiz Gustavo também, e o verdinho para Fred e Marcos Vitor. Agora a gente... Vamos aproveitar para a gente fechar aqui, vamos fazer diferente, vamos analisar logo o Canu, que foi um dos jogadores acionados, né, para o Rogério Ceni para a segunda etapa, não é isso? Perfeito, Celso, é isso. Ele acabou entrando ali mais nesse sentido também, acredito eu, de dar minutagem, dar ritmo para um jogador que vem de uma lesão muito séria, embora tenha jogado algumas partidas na parte derradeira da temporada do ano passado, mas ele vem de uma lesão assim, muito importante que ele teve no jogo contra o Mirassol, ainda no início do ano, né? Então, é um jogador que precisa, de fato, de minutos, de confiança, de ritmo para poder apresentar seu melhor futebol. Ele que, quando havia se lesionado, era um dos melhores jogadores do Bahia na temporada, e quando retornou, naturalmente retorna um pouco mais abaixo, porque uma lesão desse tamanho de criticidade acaba exigindo um pouco mais de recondicionamento dos atletas. Canu vai de razoável, não teve nada de muito expressivo que ele tenha feito no jogo, e por isso acho que um regular é o que cabe melhor aí para ele, Celso. E que muitas vezes é mais do que suficiente, né, para um jogador que está nesse ritmo de retomada, né, que acaba sendo o caso de Canu. Agora vamos com os jogadores de meio campo. Rogério Ceni teve à disposição aí Rezende, Pedrinho, Zé Guilherme e Jota. Eu vou fazer para essa avaliação a mesma questão do velho sarrafo que a gente vem falando até aqui, Celso. Compreender o que cada jogador pode entregar a nível de formação, a nível de performance, a nível de experiências anteriores aí para fins de teste. E dentro dessa perspectiva, Rezende e Zé Guilherme vão ganhar um razoável, jogadores que têm um pouquinho mais de rodagem, apesar de Zé Guilherme ser jovem, mas é um jogador que já tem um pouco mais de minutagem, já teve mais experiências, e com isso a gente sempre espera um pouco mais, né? O cara que também já jogou Série A, vai com razoável. E ele e Rezende não chegaram a comprometer, mas também não tiveram aí exatamente atuações brilhantes, não. E dentro dessa mesma perspectiva, jogadores que acabaram tendo menos experiências, menos minutos para jogar a elite do futebol, o futebol profissional, por assim dizer, eu vou dizer que gostei aqui de Jota e de Pedrinho, Celso. Foram atletas que conseguiram entregar bem, né, o performance, o desempenho. Pedrinho cansou um pouquinho, é natural, é um jogador que, apesar de já estar com mais ritmo de jogo, claramente ele está fisicamente um pouco abaixo dos demais, né, um garoto muito novo ainda, franzino, vai passar provavelmente aí por um processo de fortificação, né, da sua musculatura para poder conseguir entregar um bom futebol durante mais tempo, né, mais minutos. Mas jogou bem, tanto ele quanto o Jota que destravou aí o placar, abriu o placar logo cedo aos 6 minutos. Esses jogadores foram importantes aí para o Bahia conseguir ter um triunfo bem tranquilo, então por isso verde musgo aí para os dois. Muito bem, então.
Verdinho também para Jota e Pedrinho. Aí a gente teve como substitutos de Rezende, Eric, de Pedrinho, David Martins, de Zé Guilherme foi Iago e de Jota, Rodrigo Nestor. Vamos avaliar também esses jogadores que entraram ao decorrer da partida. Aí vai de razoável para todo mundo, Celso. Jogadores que entraram quando o Bahia estava muito mais mantendo o vigor físico, né, de um time que acaba de começar a sua temporada, fazendo o seu primeiro jogo. Então, o Rogério percebeu ali, acho que de maneira muito acertada, que o meio-campo do Bahia estava começando a dar uma fraquejada em termos físicos, e aí trocou logo todas as peças para que o time não corresse nenhum risco. Mas acho que a principal consequência disso ali foi uma espécie de desentrosamento, ou até pelo fato talvez de o Bahia naquele momento ali não estar tão mais interessado em jogar bola e sim preservar o resultado. Todos eles, quando entraram, o Bahia já vinha vencendo, né? E aí fez com que a postura do time, o ritmo do time fosse um pouquinho diferente aí dos demais. Como eu disse, assim, nada que desabone a atuação de nenhum atleta em específico, mas todo mundo vai de razoável aí, pelo fato de não terem tido tantas ações com a bola que fizessem com que a gente mexesse esse coeficiente aí para mais ou para menos. Razoável para todo mundo. Muito bem, então razoável aí para Iago, Rodrigo Nestor, David Martins e Eric. Daí a gente vai para o trio ofensivo, tá? Que, como Ravel destacou, talvez o trio de promessas da base mais ostentoso aí, tá? Do futebol brasileiro, porque você contar com o Juan Pablo e com o Del no ataque, né? E ainda ter Cauê Furquim, né? Cauê Furquim, exatamente. O jogador de 16 anos, né? Você também poder contar com um jogador desse assim e oferecer uma oportunidade de estrear como profissional no Campeonato Baiano é algo para a gente realmente tirar o chapéu, né, para a competência das divisões de base do Bahia. Sem dúvida, Celso. São jogadores que eu acho que já têm começado a trazer muita expectativa para o torcedor do Bahia em relação ao que eles podem entregar para o time profissional, né? Seja com aparições já no time de cima ou na seleção de base, né? Ou mesmo com elementos folclóricos, né? Del, que ficou conhecido aí no ano passado como Haaland do Sertão, muito por causa da semelhança com Haaland, que faz parte, né? O atleta que faz parte do elenco do principal time do conglomerado, né? Então você tem muita expectativa em cima desses jogadores. E a expectativa para o jogo de hoje foi amplamente correspondida. Vai todo mundo com muito bem aí. O setor ofensivo do Bahia definitivamente foi o que mais brilhou no jogo de hoje, Celso. Cada um com o seu papel, seu nível de importância, conseguiu contribuir para que o Bahia vencesse com facilidade, como eu disse. Del cumprindo um papel tático muito importante, apesar de ter errado 2 finalizações ali que a bola poderia ter ido para a caixa, mas ele conseguiu cumprir bem um papel tático importante para dar mobilidade ao ataque do Bahia, para fazer com que seus companheiros estivessem em melhor condição para finalizar e fazer gols. Cauê, que como eu já havia dito aqui, reforço, para mim foi o melhor jogador do Bahia no primeiro tempo, deu muita mobilidade ali naquele lado direito de ataque, por vezes lembrando, inclusive, a qualidade principal do próprio Ademir, de ser um jogador agudo, né, um jogador do time profissional ali, que já tem essa questão do ataque ao espaço, de velocidade, de pisar na linha lateral e progredir em velocidade em direção ao gol, né? Então isso mostra até que algo que para mim é muito positivo, Celso, que é a possibilidade dele já estar até adaptado ao modelo de jogo, né, para surgir como uma alternativa numa eventual necessidade, agora com mais capacidade técnica de fazer um drible, de cortar para dentro, o que mostra também que o jogador tem recurso técnico, que não é só correria. E eu deixei por último aquele que também vai receber aí a minha avaliação de melhor jogador em campo, que é o Juan Pablo, que se não começou tão bem a partida, ao longo do tempo ele foi demonstrando também o porquê que é esse jogador que pode jogar nas 3 faixas do setor de ataque. Começou na ponta esquerda, em vários momentos jogava ali como um segundo atacante, às vezes até dando a oportunidade do Del sair um pouquinho da área para fazer a criação e se projetando como centroavante, em alguns momentos também caindo pelo lado direito, mostrando mobilidade, coringa mesmo, né? E é um jogador que tem porte físico que parece muito com aquilo que o futebol europeu costuma consumir, Celso. Ou seja, sim, é um jogador que tem muita valência física, que tem valência técnica, que tem velocidade e que
assim, para mim, para boa parte da torcida do Bahia, eu acredito que tem assim, uma expectativa muito grande dele ser uma joia lapidada pelo grupo para trazer retorno técnico, para trazer retorno esportivo, mas que também possa ser um desses ativos aí bem vendidos para que o Bahia incorpore ao seu fluxo de caixa mais receita para montar um time forte. Eu acho que Juan Pablo é um jogador daqueles que a gente ainda vai ouvir falar muito, assim, eu tenho muita expectativa de que esse jovem garoto possa ajudar o Bahia nos seus objetivos aí ao longo da temporada. Muito bem, agora para a gente fechar o nosso campinho, vamos analisar o professor Rogério Ceni. Como é que você acha que o Rogério foi nessa estreia, desde a decisão, né, de escolher esse time, né, para o início da jornada do Bahia na temporada 2026 até a conclusão exitosa, né, com essa vitória, essa goleada por 4-2 nessa configuração que a gente acabou de destacar, Ravel. Não tem como não ser muito bem, Celso, porque, como eu disse, né, assim, a apresentação do Bahia hoje foi uma apresentação convincente. A escolha pelos jogadores eu acho que foi muito acertada. O Bahia colocou ali, dentro do que tinha disponível, eu acho que a melhor mescla possível para que você possa lançar jovens garotos sem tanto peso da responsabilidade de você, de repente, não olhar para o lado e não enxergar alguém que saiba o que está fazendo, sabe, que tenha minutagem, cancha suficiente para tranquilizar determinada jogada, para poder dar uma orientação posicional, ou até mesmo em relação ao próprio gesto técnico mesmo, Celso. Eu acho que muito disso se dá pelo fato dele ter conseguido entender onde é que ele poderia lançar jovens jogadores, quais são os que estão mais prontos, né, para poder encarar esses desafios, e onde é que você poderia colocar ali, de fato, outros atletas que podem ajudar esses jogadores jovens a apresentarem o seu melhor futebol. Então a prova disso está na escalação, está nas avaliações que a gente fez aqui no campinho, está na leitura das mudanças das peças também, para que jogadores que vinham tendo poucos minutos no time de cima também pudessem voltar um pouco agora, sem sentir tanto o peso da responsabilidade para jogar um eventual Bavi daqui a 3, 4 rodadas. Então eu acho que é muito importante você conseguir mesclar todos esses elementos que são fundamentais para a boa condução de uma temporada. Eu acho que o Rogério começou bem. Se a gente ainda fala de alguns aspectos que o trabalho dele pode evoluir, e é natural que possa se evoluir, mas aqui agora, a gente falando de um trabalho que em 2 anos e meio, a gente também pode endossar a importância de você ter um comandante que conheça bem o seu grupo, Celso. E hoje eu acho que foi uma boa demonstração disso a partir da escalação, da leitura e do resultado fundamentalmente. Por isso, o Rogério vai de verde mais verde aí, muito bem para o treinador baiano. Estreando aí com o pé direito, o professor Rogério Ceni na avaliação do Ravel Pinheiro, vai com muito bem. Lembrando que o Bahia, meu caro Ravel, antes de pegar o Vitória, tem compromisso com Bahia de Feira, Galícia e Barcelona de Ilhéus. Lembrando que são jogos aí de meio de semana, fim de semana. Meio de semana, fim de semana. O campeonato estadual domina, né, o mês de janeiro do calendário 2026. Mas, ainda neste primeiro mês do ano, o Bahia tem o primeiro compromisso, na Série A do Campeonato Brasileiro, que é com o Corinthians, tá? Então, ainda esse mês, o Bahia estreia no Baiano. A minha confusão aqui é porque o Bahia ainda tem outra partida pela fase de grupos aqui do estadual, que é contra o Porto, tá? No dia 31 de janeiro. Então, ainda tem alguns jogos a cumprir o Tricolor de Aço neste primeiro mês do ano, nessa temporada, um calendário tão inusitado.